Apocalipse, Glória a Deus. capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, somente o verso 8, Apocalipse capítulo 3, verso 8, que diz assim: conheço as suas obras, e eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Glória a Deus. Conheço as suas obras, e eis que diante de ti, aleluia, coloquei uma porta aberta e ninguém pode fechar. Glória a Deus. Senhor, fale conosco, Pai, nesse versículo 8, que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, Pai, que o Senhor venha ministrar no nosso coração, Pai, porque Tu és bom e porque a Tua misericórdia dura para sempre, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Tema da palavra simples e objetiva: eu conheço as suas obras. Eu conheço as suas obras. Glória a Deus. E ainda que o capítulo 3 ele é bem conhecido, capítulo 3 de Apocalipse, do verso 7 diante, vai falar sobre a igreja de Filadélfia. E eu quero falar a questão aqui que o Senhor, Ele conhece as tuas obras, as minhas obras, mas é uma das igrejas que não leva nenhuma repreensão de Cristo. É uma da igreja que Deus vê a fidelidade da igreja de Filadélfia, porque o significado do nome da igreja Filadélfia é amor fraternal. É uma igreja que satisfazia fazer a vontade do Senhor. E Deus ministrava no meu coração. Eu falei: Deus, o que vou falar, o que vou compartilhar? E Deus me desse o verso 8, e quero aqui compartilhar algumas questões da palavra do Senhor, que Ele conhece as suas obras, e que diante de ti Ele tem uma porta aberta, e a última encerrando, porque guardaste a minha palavra. Glória a Deus. Mas tudo indica, nesse texto, nesse versículo, vai deixar bem claro da parte do Senhor que Deus estava sondando esta igreja. Mas o verso 8, qual me chama a atenção, que conheço as suas obras. E isso é tão interessante que só o Senhor sabe do processo da nossa vida. Só Deus conhece as nossas obras. Só Deus sabe o mais profundo e o mais íntimo do nosso coração. Por isso que Ele vai dizer para a igreja de Apocalipse, no verso 8: conheço as suas obras. E esse texto, aleluia, vai diante de nós e diante de você que está aí assistindo, que quando nós temos fidelidade com o Senhor sempre, Ele vai ter uma porta aberta para mim. Deus sempre vai ter uma porta aberta para você. E a porta que Deus, Ele abre,
ninguém pode fechar. E antes de falar sobre as obras deles, olha que interessante, antes de Cristo ver essa igreja de Filadélfia e falar sobre as obras deles, Jesus já oferece para esta igreja de Filadélfia encorajamento, em fortalecer a igreja, vamos dizer assim, encorajar a igreja, né? Fortalecer o interior desta igreja. Vai dizer que Jesus aqui já oferece a eles uma porta aberta, a esses discípulos, qual divulgava a palavra do Senhor, qual não tinha medo de pregar a verdade do Senhor. É uma igreja que Cristo estava admirando, é uma igreja que Cristo está assistindo. Olha que interessante, Deus ele olha para mim, Deus ele olha para você nesta noite e para o teu coração, e Ele conhece as suas obras, e Ele quer trazer uma palavra que quer fortalecer não somente o teu interior, mas a sua vida, a sua casa, e te dizer que Deus ele sabe do seu coração, Ele sabe da tua fidelidade, Ele sabe que você tem se esforçado, que você tem se dedicado, aleluia, ao reino do Senhor, você tem se esforçado a andar em santidade, você tem se esforçado a andar íntegro na presença do Senhor, e por isso que Deus ele é lindo, Deus ele é maravilhoso, Deus ele não vê como o homem vê, Deus ele vê, aleluia, o coração e o interior. Só Ele conhece as nossas obras, só Deus conhece o nosso interior, as nossas atitudes, e por isso nesta noite, através da sua dedicação, através do seu esforço, em meio ao caos, em meio a tribulações, ainda que nós temos se abatido, ainda que nós olhamos para a situação, nós ficamos preocupados, mas há um Deus que está acima, há um Deus que tudo sabe, há um Deus que tudo conhece, aleluia, e Ele está colocando uma porta aberta para mim, uma porta aberta para você, porque Deus, Ele conhece as suas obras. Amém. Glória a Deus. Verdade, Senhor. Jesus ele olha para a igreja de Filadélfia, ele vai ver que os seus servos são fiéis, ainda que eles são fracos, ainda que eles estão sentindo incapazes de cumprir algum mandamento, ou de cumprir algum propósito, de cumprir, aleluia, alguma ação do reino de Deus, mas Cristo fortalece eles e olha para eles e vê uma igreja de Filadélfia sendo fiel a Deus, ainda que está fraco, ainda, aleluia, que está abatido ou desanimado, mas Jesus ele vai assegurar e vai dizer que a fidelidade desta igreja, aleluia, aleluia, glória a Deus por isso. Deus traz uma palavra de conforto dizendo: eu conheço as suas obras, e eu ponho uma porta aberta para ti. O que eu quero dizer nesta noite, que Deus, Ele conhece os seus filhos fiéis, Deus, Ele conhece os seus servos, Deus, Ele conhece, aleluia, os seus filhos, as suas filhas, por isso que Ele tem portas abertas, e portas abertas representam na nossa vida oportunidades. Ei, querido, Deus sabe das suas obras, Deus sabe das suas fraquezas, Deus sabe das suas preocupações, mas há uma porta que está se abrindo para nós, há uma porta que nós vamos passar, são portas, aleluia, de oportunidade. Deus
Deus, Ele abre a porta, aleluia, porque Ele conhece a fé do teu povo. E quando Deus, Ele abre portas de oportunidade, é perante o Evangelho. E a porta que Deus está abrindo para mim e para você nesta noite é para nós aproveitar a oportunidade de divulgar o reino de Deus. Ainda que está difícil, aleluia, divulgue a palavra de Deus. Você não pode sair da tua casa? Divulgue pelo Zap, divulgue pelo Face, aleluia. Diga que Jesus está voltando. Diga que é tempo de se arrepender. Diga que é tempo de se voltar a Deus. É tempo, aleluia, de se voltar ao primeiro amor. É tempo de nós, querido, anunciar o Evangelho do Senhor e declarar santidade. Aleluia. Eu conheço as suas obras. E diante de ti eu tenho uma porta aberta. Glória a Deus. Obras significa trabalho espiritual, que às vezes nós se cansamos, às vezes nós desanimamos, mas Deus conhecia a igreja de Filadélfia, e o Senhor, Ele abre uma porta para eles, glória a Deus. E uma nova oportunidade se apresenta para esses discípulos. Ei, as portas se abrem, o trabalho para os seus servos, divulgarem a palavra, mas para garantir que as portas ficam abertas e para que as portas não se fechem. O que eu quero declarar nesta noite: nós somos portas de Cristo. Aleluia, nós somos portas abertas para vidas de pessoas que estão desesperadas, para vidas de pessoas, aleluia, que estão neste momento preocupados e não sabem o que fazer. Ainda que nós se cansamos ou desanimamos, Deus, Ele está dizendo para mim e para você: eu sei das suas obras e eu coloco uma porta aberta para você. Não pare, não desista, não se canse de servir ao Senhor. Deus, Ele sabe da sua fraqueza. Deus, Ele sabe das suas obras. Mas Ele tem uma porta aberta para mim, Ele tem uma porta aberta para você. Por isso que portas abertas representam acesso de oportunidade. Olha o que vai dizer em 1 Coríntios capítulo 16, verso 9, diz assim: porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, mas há muitos adversários. Aleluia. Quando Deus conhece as nossas obras, Deus, Ele sabe do nosso coração, Deus, Ele sabe das nossas fraquezas, mas quando Ele abre uma porta, ainda que há adversários, há muito, mas o que te prometeu, Ele é fiel para cumprir sobre a tua vida. Por isso que hoje estamos aqui compartilhando essa palavra tão simples. Hoje, quando Deus abre portas de oportunidade para nós, devemos aproveitá-las. E a porta que Deus está abrindo para você, aproveite esse momento de falar do amor de Cristo. E muitas pessoas estão preocupadas, estão com medo, mas no meio do caos, Deus, Ele está abrindo porta para mim, Deus está abrindo porta para você. Ei, entenda bem, você é embaixador
embaixador de Cristo, você é a coluna da tua casa. Tem pessoas que estão segurando na tua fé. Se você parar, todos vão parar. Se você desanimar, todos vão desanimar. Deus, Ele sabe da tua fraqueza. Deus, Ele sabe que nós somos pessoas limitadas, pessoas fracas, aleluia, mas Ele sabe das suas obras, e Ele está, aleluia, te fortalecendo, dizendo: eu tenho portas de oportunidade, eu tenho portas de excelência, eu tenho portas que mostrarei a minha glória refletir sobre a tua vida, para a vida da minha família, da tua família. Amém, glória a Deus. Eu conheço as suas obras. Foi um dos versos que nós lemos. Conheço as suas obras, e eis que coloquei diante de ti uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Sei que tem pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Glória a Deus. Outra parte que Deus fala comigo, que tens pouca força. Todos nós temos pouca força. Vamos dizer, todos nós somos fracos, porque somos pessoas limitadas. Mas o que eu quero te dizer, que Deus ministrou no meu coração, que a fraqueza nem sempre sugere um pecado. A fraqueza nem sempre sugere um pecado. Não é porque você está fraco e está em pecado. Não, a Bíblia foi bem claro no verso. Eu sei da sua fraqueza, eu sei que você tem pouca força. E Deus falava comigo, porque às vezes nós não temos força ou de orar. Às vezes não temos força de ler a Bíblia como nós estávamos lendo intensamente. Então, querida, a fraqueza não é sempre, aleluia, sugerida a um pecado, porque Jesus, Ele não está condenando a igreja de Filadélfia, aleluia, Jesus não está condenando um erro da igreja, mas Jesus, Ele vai dizer que Ele tinha, esta igreja, pouca força. Querido, pode ser bem claro aqui, que fosse poucos números de pessoas que são fracas, que não pecam, aleluia, mas são pessoas que ficaram fracos, se abateram de tanto esforço, de tanto dedicação, e as pessoas não ligar por aquilo que a pessoa está dando à sua vida, o amor do Evangelho, o amor à palavra. E às vezes o ser humano olhar para isso e não ver nenhum resultado, mas aquele que é fiel, aquele que te chamou, aquele que conhece, querido, as suas obras, aquele que sabe das suas fraquezas, aquele que sabe que você tem pouca força, ei, as suas obras espirituais, querido, de coração, voluntário para Deus, tem sido grande no reino dele. E Ele está dizendo para mim e para você nesta noite: ei, eu não te repreendo, mas eu te dou mais força, eu te dou mais graça, eu te dou mais unção, eu te dou mais sabedoria, eu te dou mais, aleluia, inteligência, autoridade para lidar em momentos que pensamos que nós estamos batalhando, trabalhando, estamos se sentindo fracos, sem força, e parece que nada está acontecendo, mas no mundo espiritual, Deus está preparando um banquete perante os seus inimigos. Glória, Glória. Senhor. Por isso que Jesus, Ele não condena a igreja de Filadélfia, Ele admira. Jesus, Ele sabe dos nossos corações. Jesus sabe das nossas capacidades. Aleluia, glória a Deus. Jesus sabia dos números daquela igreja, a capacidade daquele povo. Jesus sabia do limite do povo da igreja de Filadélfia.
Por isso, querido, quando nós reconhecemos as nossas próprias limitações e fraquezas, nós devemos confiar mais em Deus e depender da força do Senhor. Glória a Deus. Quando estou fraco, quando estou com pouca força, nós temos que dizer: Senhor, daqui é contigo. Orar, Senhor, nos ajude. Por isso que todos nós somos dependentes do Espírito Santo. Nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Por isso que nós temos que orar e pedir: Espírito Santo, me ajude. Espírito Santo, me inspire. Espírito Santo, me conduza. E muitas pessoas agem pela sua própria força. Muitas pessoas agem muito porque tem uma sabedoria humana, mas se torna uma técnica, mas não tem unção, não tem graça. Mas quando nós reconhecemos fraquezas, quando nós reconhecemos que temos pouca força, quando nós reconhecemos que somos seres humanos limitados, fracos, aonde vem o poder de Deus, é onde vem a unção de Deus, aleluia, é onde tudo flui, é onde corações de famílias, de vidas, de pessoas geram arrependimento e mudança de vida, porque agora aqueles que servem a Deus reconhecem as suas fraquezas e agora são dependentes de Deus e confiam no Senhor. É onde Deus, aleluia, meu irmão, começa a fazer coisa que nós nem imaginamos, nem pensamos. Sabe por quê? O Senhor, Ele te chamou, o Senhor, Ele te escolheu. Por isso é Deus que capacita o homem, aleluia. Por isso que o crescimento não vem do homem, o crescimento vem de Deus. O que eu quero profetizar sobre a tua vida: continue com a tua pouca força, ainda que você é limitado, mas não deixe de orar, não deixe de santificar, não deixe de separar para Deus. O Senhor tem te visto nas madrugadas, o Senhor, Ele tem te visto pelas manhãs, o Senhor tem te visto à noite, chorando, buscando, aleluia, praticando a palavra. Então se prepare, meu irmão, o tempo de Deus está vindo sobre a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Bendito o nome do Senhor, eu creio, Jesus. Deus, Ele sabe que nós temos pouca força, por isso que nós temos que reconhecer, por isso que nós temos que ter amigos que tenham a confidência, que no momento da minha pouca força, que no momento da minha fraqueza, eu vou me apoiar naquele que está mais forte, e vou pedir: me ajude a orar, estou meio abatido, me ajude a buscar a Deus, porque estou meio balançado. E pessoas de Deus, pessoas que oram, pessoas que são voluntárias no reino de Deus, não vão medir esforços para te ajudar, vai ter prazer de te ajudar, vai ter prazer de fazer propósito de oração com você, vai ter prazer, meu irmão, aleluia, de orar e de jejuar junto com você. Por isso que Deus está me fortalecendo e te fortalecendo nesta noite. Por isso que o Espírito Santo está nos visitando e Ele está dizendo para mim e para você: eu sei das suas fraquezas, eu sei que você tem pouca força, mas através do meu poder eu vou te fortalecer. Aleluia, glória a Deus. Olha o que vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9 e 10, diz assim: mas Ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me alegrarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Verso 10: por isso, por amor de Cristo, regozijo nas fraquezas e nos insultos, e nas
necessidades e nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é o que sou forte. Glória a Deus. Aleluia. Quando eu sou fraco, eu sou forte. Deus, Ele sabe. Por isso que a graça do Senhor te basta. A graça do Senhor me basta. A graça do Senhor já é suficiente. Ei, na tua fraqueza neste momento, na sua limitação neste momento, a graça do Senhor está invadindo a tua vida agora. Você que tem buscado a Deus, você que tem pedido ajuda a Deus, tem pedido ao Senhor, me ajude a orar corretamente, me ajude a interceder corretamente, me ajude, aleluia, a buscar ao Senhor com alvo, com propósito. Ei, querido, há um poder de Deus que está sendo liberado sobre a tua vida, e Deus está te fortalecendo nesta noite. Se você crê, receba, ainda que você tem pouca força, mas o Deus que nós servimos, Ele é forte. Glória a Deus. Aleluia. Diga os fracos que eu sou forte. Aleluia. Paulo ele vai dizer isso novamente em Efésios 6,10. Se revestir de toda a armadura de Deus, se revestir de todo o poder de Deus. Poder, força explosiva. Quando estou fraco, há uma força de Deus sobre a minha vida. Receba a força de Deus, receba poder de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Por isso que os fiéis desta igreja de Filadélfia, Aleluia, Jesus. eles teriam vitória pela força de Jesus. Pode ver que no verso 8 Jesus fortalece a igreja de Fortaleza, a igreja de Filadélfia. Mesmo ele estando fraco, tendo pouca força, Aleluia. vai encorajar. Ei, eu tenho poder para vocês. Aleluia, Deus. Ei, eu tenho força explosiva para você. Aleluia. Conheça as tuas obras. Tem pouca força. A última para encerrar: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Glória a Deus. Esse é o segredo que Deus falou comigo. Eu estou tentando aqui Aleluia, Deus. ser bem claro e objetivo, porque às vezes eu não empolgo aqui com a palavra de Deus. Mas Deus falou comigo: eu sei das suas obras, sei que tu tem pouca força, mas o segredo de tudo aqui é guardar a palavra de Deus. Glória a Deus. Você pode ser fraco, irmão, você pode ter pouca força, mas não pode negar a palavra de Deus. Glória a Deus. Eu posso estar fraco, eu posso estar desanimado, eu posso estar chateado, mas eu não vou negar a palavra de Deus. Aleluia. Eu não vou negar a palavra de Deus. A situação está aí, a dificuldade está na minha frente, o será está aí, o porquê está aí, mas a palavra de Deus nos garante para aqueles que guardem a palavra do Senhor, aqueles que não negam a palavra do Senhor. Deus sempre tem vitória, Deus sempre tem livramento, Deus sempre tem resposta. Deus nunca deixa os teus escolhidos enganados. Quem guarda a palavra, quem não nega Jesus, ele tem livramento, aleluia. Ele tem surpresas, ele faz sinais, ele faz prodígios, ele faz milagres acontecer do nada, porque a palavra do Senhor nos garante e vai dizer assim: os sinais seguirão aqueles que crê. Por isso que o salmista no número 119 vai dizer: lâmpada para os meus pés, Senhor, é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deus sabe das tuas obras, Deus sabe que você tem pouca força, mas Deus sabe também que você tem guardado a palavra dele.
e não tem negado o nome de Jesus. Aleluia. Apesar das nossas limitações, apesar que a igreja também de Filadélfia se mantinha fiel a Deus, ainda fraca, com pouca força, mas guardava a palavra de Jesus. Por isso que era uma igreja que tinha o amor de Cristo, tinha um amor que sustentava esta igreja, tinha um amor que fortalecia os irmãos. É esse amor que Deus quer liberar sobre a minha vida e sobre a tua vida. Apesar de todas as nossas limitações, apesar de todas as nossas fraquezas, mas nós temos que permanecer fiel ao Senhor. Nós temos que permanecer fiel ao nosso Senhor, porque Ele veio ao mundo, queridos. Ele veio ao mundo, Ele se revelou pela palavra. E nos últimos dias, ou quando Ele voltar, Ele vai me julgar, querido, aleluia, pela sua palavra. Jesus, Ele veio e fez essa nova aliança comigo e com você. Aliança que é a palavra de Deus, aonde nós devemos obedecer a palavra do Senhor, aonde é perfeita a lei da liberdade que Jesus nos deu, através da palavra do Senhor. Não negue a palavra do Senhor. Ele conhece as suas obras, Ele sabe das suas fraquezas, mas Ele sabe que tu tem guardado a palavra do Senhor. Deus, Ele tem promessa para a tua vida. Deus, Ele tem promessa para a tua vida. E a promessa são para aqueles que obedecem. Por isso que Ele sabe das suas fraquezas, que Ele sabe das suas obras. Ele tem uma porta aberta para nós, querido. Ele tem uma porta aberta para mim e para você. Mas em nome de Jesus, guarde a palavra, não negue, não se desconfie da profecia, não se desconfie dessa profecia. Essa profecia não cai por terra. Essa profecia está se cumprindo nesses dias de hoje, e nós temos que se alegrar. Nós temos que desejar a volta de Cristo. Nós temos que dizer para todo mundo: Maranata, vem Senhor Jesus. Aleluia. Quando eu vejo caos, quando eu vejo situações, a Bíblia nos aponta esses sinais, e eu tenho que me alegrar, eu tenho que me preparar, eu tenho que me santificar. Não só a mim, mas a minha casa, a minha família, os meus amigos, os meus irmãos. Aleluia. Tem que se santificar e se preparar, porque o grande dia do Senhor está vindo. O grande dia do Senhor está chegando para mim, para você, para aqueles que não têm negado, mas têm sido fiel. Eu creio. Aleluia. Seja fiel. Que presença. Vem, Jesus. Aleluia. Olha para Jesus. Glória. Tira os seus olhos da situação. Verdade. Para de ficar em pânico. Para de ficar murmurando, chorando. Creia nas profecias. Deus, Ele tem uma aliança. Quem tem aliança com Deus tem palavra. Quem tem aliança com Deus não nega o nome de Jesus. Quem tem aliança com Deus e tem pouca força, tem fraquezas, mas guarda a palavra na alma do coração, porque a cobertura do sangue de Cristo está sobre a tua vida. A cobertura do sangue de Jesus está sobre a tua família. A cobertura do sangue de Jesus está sobre os seus negócios. Pode ficar tranquilo. Está sobre a tua empresa. Está lá no seu trabalho. Não se desespere. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Deus, Ele fez aliança comigo e com você. E nós vamos ver nessas profecias os homens de Deus, os profetas de Deus.
que obedecia a palavra de Deus. Por isso que Jesus vai dizer para os seus discípulos: se a minha palavra estiver em vós e vós estiver em mim, pedi o que quiser, será concedido. Isso nós vamos ver, que em tudo que os discípulos faziam, de Atos para frente até Apocalipse, acontecia porque eles obedeciam a palavra. E nós vamos ver momentos de fraqueza do apóstolo Pedro, fraquezas de Paulo, fraquezas de pessoas, aleluia, que era limitada em algum momento, mas tinha poder de Deus, tinha graça de Deus. E eu encerro esta palavra aqui, te dizendo: guarde a palavra do Senhor, não negue Jesus. E eu encerro com um versículo que está escrito em Tiago, capítulo 1, verso 25, vai dizer assim: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo que ouviu, mas praticam, será feliz naquilo que fizer. Glória a Deus. Será feliz naquilo que fizer. Amém. Mas o homem que observa, aleluia, atentamente a palavra de Deus, a lei do Senhor, ele tem liberdade, e ele persevera na prática da lei. Glória a Deus. Por isso que nós temos que tomar cuidado, querido, com os nossos testemunhos. O que nós somos diante do Senhor no reino de Deus? Quais são as suas obras? Perante vidas, perante famílias, qual é a nossa conduta? Qual é a nossa postura nesta situação que nós estamos vivendo? Qual é a nossa fé agora diante da situação? Mas aqueles que guardam a palavra, meu irmão, e vive tudo o que fizer, vai dar certo. Amém. Glória a Deus. Por isso que Daniel foi lançado na cova dos leões, mas ele tinha a palavra. E o Senhor enviou os teus anjos e fechou a boca do leão. E quando ele sai da cova, há uma porta aberta diante dele, há uma nova oportunidade. Aquele que não adorar o Deus de Daniel será lançado na cova dos leões. Houve uma consequência na vida de Daniel de prosperidade, porque ele foi obediente a Deus, não aos homens. E nós vamos ver que no capítulo 6, meu irmão, ele quebra o protocolo do rei para servir ao Senhor. Tem protocolo que tem que ser quebrado do homem para servir a Deus, para que possamos ver sinais, milagres e prodígios e maravilha. Então medite sempre na palavra de Deus. Com toda a minha dificuldade, limitações aqui, eu consegui expressar alguma coisa para a tua vida. Alguma palavrinha Deus falou com você nesta noite. Eu quero orar por você, porque Deus vai liberar força na minha fraqueza e sobre a tua fraqueza. E que os dias difíceis estão passando, porque estamos seguros em Deus, estamos seguros na palavra do Senhor. Passarão céus e terra, mas a palavra de Deus não há de passar. E a palavra de Deus está na sua vida, está na minha vida. E nós vamos permanecer com Cristo, porque Ele conhece as suas obras. Ele sabe que tu tem pouca força, mas como você guardaste a palavra dele e não negaste o nome dele, ele tem garland, ele tem coroa para você, ele tem bênção para você.